Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruno Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de curtir e comentar. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria de contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Então vamos à história a que interessa. Eu abri a porta pra coisa errada. Meu nome não importa muito. Eu nunca contei isso publicamente, mas depois do que aconteceu, eu comecei a entender que guardar isso só piora as coisas mesmo. Eu não acreditava em nada sobrenatural. Sempre fui uma pessoa lógica, pé no chão. Minha esposa era o oposto. Ela acreditava em energia, espírito, essas coisas. Às vezes até comentava que a casa parecia carregada. Mas eu sempre ignorei. Até o dia em que ela morreu. Foi uma queda na escada. Nada que à primeira vista parecesse grave, mas ela bateu a cabeça de um jeito errado. Ficou 2 dias no hospital e não resistiu. Eu vi o corpo, vi ela no caixão. Então o que aconteceu depois não foi confusão da minha mente. Na minha primeira semana eu praticamente não dormia. A casa ficou silenciosa demais. Não era só ausência, era como se o ambiente tivesse mudado. O ar parecia mais pesado, mais frio, principalmente à noite. Na terceira noite eu acordei com um som estranho, uma respiração lenta, úmida, como se alguém estivesse com a garganta cheia de saliva. Eu abri os olhos devagar, sem me mexer. O som estava perto demais, vinha da cama. Virei rápido, não tinha ninguém. Mas o colchão estava afundado. Ao meu lado e no travesseiro tinha uma mancha molhada recente. Aquilo me incomodou, mas eu ainda tentei raciocinar. Disse a mim mesmo que era só estresse, luto, falta de sono, já que não estava dormindo. Só que as coisas começaram a se repetir. Portas que eu fechava, abria sozinha. Luzes acendia sozinha. E sempre à noite, aquele cheiro. O perfume da minha esposa. Não um cheiro fraco, distante, era forte, como se alguém tivesse acabado de passar o perfume. Na sexta noite, eu acordei com passos no corredor, lentos, arrastados, indo em direção ao quarto. Eu fiquei imóvel, ouvindo os passos pararem na porta. E então veio o som e a respiração. Do outro lado, pesada, próxima. Eu não tinha coragem de abrir. Na manhã seguinte, a porta estava entreaberta. Foi ali que eu comecei a perceber que aquilo não era normal. Mas ao invés de sair da casa, eu fiz ao contrário. Eu comecei a chamar. Naquela época eu não acreditava que poderia ser ela, que de alguma forma ela estava ali. E foi isso que abriu espaço. Na 8ª noite eu falei em voz alta, sentado na cama. Clara, se for você, apareça. Nada aconteceu na hora, mas naquela madrugada exatamente às 3h17 eu acordei com o colchão afundando. Alguém tinha deitado ao meu lado. Eu me virei e vi, era ela. O rosto, o cabelo, o corpo, tudo parecia igual. Mas tinha alguma coisa errada, o sorriso estava parado demais, os olhos não piscavam e havia um vazio. Ali não existia uma alma. Você me chamou, ela disse. A voz era idêntica, perfeita. Não tinha como não ser ela, mas ao mesmo tempo não era ela. Naquela noite eu não me mexi. Fiquei olhando até amanhecer. Quando a luz entrou pela janela, ela simplesmente não estava mais lá. Mas a marca no colchão ficou e aquilo começou a se repetir todas as noites. Não sei se eu sentia medo ou se eu sentia conforto com aquela situação. Ficava ansioso para que a noite chegasse, para eu ver ela. Sempre no mesmo horário, só que com o tempo ela foi mudando. O rosto às vezes falhava, como se uma imagem tremida, por segundos parecia distorcida. A boca abria mais do que deveria, os olhos ficavam completamente escuros, negros. Outras vezes se aproximava demais, chegava perto do meu rosto e ficava ali, cheirando lentamente, como se estivesse me reconhecendo ou me escolhido, sei lá. Foi quando eu entendi que aquilo não era minha esposa. Mas já era tarde demais. A coisa parou de fingir completamente. Ela entrou no quarto de forma violenta, a porta bateu com força, o corpo dela já não parecia certo, os movimentos eram tortos, os braços pareciam mais longos, a cabeça inclinava em ângulos
impossíveis. Ela subiu na cama do quarto como um animal selvagem e falou: "Você deixou eu entrar." Dessa vez a boca não acompanhava a voz. Eu tentei sair da cama, mas não consegui. Meu corpo simplesmente não respondia aos meus comandos. Ela se aproximou e disse: "Eu não sou ela, mas você queria tanto que não percebeu." Naquele momento tudo fez sentido. As noites em que eu chamei, as vezes em que perdi para ela voltar, o vazio que eu deixei dentro de mim, alguma coisa respondeu e usou a imagem dela. "Agora eu fico," ela disse, e então encostou a testa na minha. Eu senti um frio absurdo descendo pelo meu corpo, como se algo estivesse entrando em mim. Foi ali que tudo parou. Eu acordei no hospital 2 dias depois. Segundo o médico, um vizinho estranho, um cheiro vindo de casa, e chamou ajuda. Me encontraram acordado no quarto, desidratado, com sinais de choque. Mas o que chamou a atenção deles foram as marcas no meu corpo, arranhões profundos, marcas de mordida e hematomas no peito, como se alguém estivesse ficado sentado em cima de mim por muito tempo. Eu fiquei internado por alguns dias e quando voltei para casa, tudo estava normal. Silêncio, nenhum cheiro, nenhum sinal. Mas não voltei a dormir no quarto. Alguns dias depois, eu tomei a decisão de sair de lá. Antes de ir embora, chamei um padre indicado por um conhecido. Não era algo que eu acreditava, mas depois disso, eu não ia arriscar. Ele entrou na casa, ficou em silêncio por um tempo e depois disse que uma coisa que nunca esqueci. Isso não era sua esposa. E não veio por causa dela, veio por causa do que você abriu. Segundo ele, quando alguém está emocionalmente destruído, chamando, implorando por algo que morreu, isso pode abrir espaço para algo se aproximar, mas não algo bom. Algo que responde, mas não da forma que se espera. Ele fez uma oração na casa, disse que aquilo já tinha ido embora, porque conseguiu o que queria, acesso. E o que se tivesse continuado ali poderia ter sido pior, muito pior. Eu vendi a casa algumas semanas depois, nunca mais tive nenhuma experiência assim, mas tem uma coisa que eu não consigo esquecer. Na última vez que eu voltei lá, antes de entregar a chave, eu passei pelo quarto. E por um instante eu senti o cheiro do perfume dela. Ai, aquela fragrância, quase inesquecível, mas estava lá. E naquele momento eu entendi uma coisa. Aquilo pode até ter ido embora da casa, mas sabia exatamente como voltar. Gente, que relato. Eu fico pensando assim, realmente, quando a gente tá frágil, né, tá num momento delicado, quando a gente perde um ente querido ali, a gente acaba ficando vulnerável. E o que você acaba chamando, implorando, às vezes o que vem pra você não é algo bom, mas sim que as portas se abrem para algo ruim, porque ali você tá frágil, tá, né, machucado. E é muito complicado isso. Então, quando a gente tá assim, a gente tem que se resguardar, né? A gente não pode ficar chamando as coisas, se tem sonho, coisa assim, ou se vê alguma coisa, você ficar chamando, porque aquilo, se a pessoa faleceu, ela não vai, né, ressuscitar. E a gente tem que entender isso para não acabar chamando algo para dentro da nossa casa, porque, como ele falou, poderia ser algo pior. Ele foi um vizinho encontrou ele desacordado, mas ele poderia ter morrido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça, se tiver uma história de terror, pode me mandar que eu terei o maior prazer de contar no canal, tá bom? Um beijaço e até a próxima!